Salve os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. O pastor Rafael disse o compromisso da palavra, a parte mais importante do culto para nós, a palavra e o momento de intimidade na oração. Isso não tem preço. Irmãos, eu quero meditar com vocês no Salmo 40. Luiz vai colocar aqui, se você quiser seguir, a gente vai meditar aí nesse versículo. Nós lemos a palavra de Deus. Para se formar uma frase, nós precisamos de algumas palavras. Mas a palavra de Deus em si é suficiente. Quando eu digo Jesus, essa palavra tem poder para libertar, para transformar, para renovar. Uma simples palavra. Eu não preciso formar uma frase sobre Jesus, mas a palavra em nome de Jesus, ela transforma. Glória a Deus, amém. Quando eu falo Criador, automaticamente aponta para o Criador, que é aquele que cria tudo do nada. Não existe dois criadores, ninguém cria nada a não ser Deus. Então a palavra, ela alimenta, ela nos orienta, ela nos mostra o caminho. E no Salmo 40, verso 1, quando nós lemos, nós temos o privilégio de estarmos sentados aqui com as portas abertas do templo para ouvir, sabendo que irmãos nossos estão totalmente sendo perseguidos, maltratados e até mortos por desejar uma porta aberta ou ouvir a palavra de Deus como nós temos a oportunidade. Então às vezes é muito triste falar isso, nós só valorizamos aquilo que perdemos e nós não sabemos até quando as portas estarão abertas para nós. Então valorize, dê valor. Hoje na Fundação Casa, 7 garotos aceitaram o Senhor como único Senhor e Salvador das suas vidas. Glória a Deus, aleluia. Na semana passada eu estive no bloco X e fiz um acordo com eles. Falei, vocês vão ter uma semana para pensar se querem entregar a vida para Jesus ou não, se quer receber a marca da promessa. No mundo espiritual você vai ser marcado, e no mundo físico você vai ser exemplo. Passou-se uma semana e hoje 7. Eu quero, eu recebo, eu quero esse Jesus na minha vida. Então o nosso privilégio é cultuar, é adorar, é bendizer ao nome do Senhor, o nome que transforma vidas. Louvado seja Deus. Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus. Oh, louvado seja Deus. Senhor querido, fala conosco nesta noite, que este salmo fale ao nosso coração, que este salmo nos alimente, traga esperança, fé, renovo espiritual, maturidade na tua presença, na vida nossa, na vida de cada irmão aqui presente e daqueles que estarão ouvindo pelas redes sociais. A graça do Senhor chegue até cada um de nós, no nome santo de Jesus. Louvado seja Deus. Quando eu estava no 3º ano de grupo, eu tinha uma professora que chamava Madalena Dick. Tem certas coisas que a gente não esquece. E a Madalena um dia disse assim para mim: Dimas, você precisa estar o sujeito de toda a frase.
Toda frase tem um sujeito, o que se destaca, o absoluto da frase. E às vezes nós lemos esse salmo e nós frisamos a esperança, frisamos a paciência e assim por diante. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos da igreja antes de iniciar o texto, que o sujeito da frase é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. É o Senhor absoluto. E nós não temos muitas vezes a consciência do que é Senhor, do que é ser dono, o que está sobre a cobertura do Senhor, daquele que nos criou, daquele que nos alimenta, daquele que permite eu respirar. Hoje disse para os meninos: o Senhor, aquele que te criou, que separou você no ventre da tua mãe, permite você de respirar. Esse é o Senhor a quem nós devemos honra, orientação, direção. É aquele que nos dirige. Nós cantamos um hino agora mesmo, e participamos na alegria do Senhor, mas só conseguimos participar disso quando deixamos o Senhor direcionar a nossa vida. Se você levanta de manhã e entrega o teu dia ao Senhor, abre o teu coração ao Senhor, diga: Senhor, orienta o meu dia, me dirige, guia os meus passos, me livra do mal. Com certeza vamos experimentar essa graça e essa bênção do Senhor. Então o Senhor, irmãos, Ele é Criador, Ele é professor, Ele é dono, Ele é juiz, Ele é advogado, Ele é o Cordeiro, Ele é a luz, Ele é o pão da vida. Comemos nossa refeição diária para alimentar a carne, mas o Espírito precisa do pão da vida. Sabemos que existem pessoas aí com talentos que só Deus pode dar, talentos de Deus, mas não se alimenta espiritualmente do Senhor que lhes deu o talento. Tem pessoas que tocam e cantam maravilhosamente bem, usa esses dons e talentos para o mundo, mas nunca fez um louvor, nunca fez um agradecimento ao Senhor pelos talentos que tem. E é por isso que é importante nós, se você tem um talento, se você tem habilidade em alguma coisa, você gosta de cantar, você gosta de tocar, você gosta de ministrar, você gosta de limpar, de ajudar, de ficar na porta, faça para o Senhor, na obra do Senhor, na casa do Senhor. Deposite o talento que você recebeu ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Honra a Deus com o teu talento. Eu gosto muito de telefone, de internet. Honre a Deus. Para quantas pessoas você tem divulgado a palavra de Deus? Quantos convites você faz para que venha ao culto? Irmãos, se nós não vamos na Fundação Casa, aqueles meninos não vão ouvir a palavra do Senhor. Se você não convida, eu passo na casa dos meus funcionários, às vezes está com o cadeado trancado, eu grito, chamo, não tem problema. Semana que vem eu passo de novo. O dia que ele estiver lá, eu trago eles para cá. Às vezes vem de fogo, mas eu trago, eu vou buscar. É importante a nossa participação para com o Senhor, na obra do Senhor. Quem vai chamar o mundano lá fora é a igreja, sou eu. Eu vou chamar, eu vou insistir, eu vou orar pela vida dele. E o Espírito convence o coração de cada pessoa. Amém. Fundação Casa, quem convence aqueles meninos, eu falei para eles hoje, o fato de você deixar a quadra com seus amigos e entrar aqui dentro, é Deus trabalhando na sua vida. Nós saímos da nossa casa, não ganhamos nada, ganhamos a graça do Senhor para estar aqui. Uns vai sem tomar banho, que não dá tempo, o outro vai até doente, e vamos. Próxima palavra: esperei
com paciência. Ninguém espera por algo que não existe. Ninguém espera. Eu não posso ficar ali na frente da igreja e esperar o ônibus que passa em Franca, porque ali não funciona. Vou ficar a vida inteira em pé ali, não vai resolver nada. Então eu espero no Senhor, naquele que eu acredito, naquele que eu confio. Falei para o garoto lá hoje, falei, olha, não tem problema nenhum se você não tem fé. Não tem problema nenhum. Ele falou, não. Eu falei, não. Eu quero provocar a tua fé. Ele falou, como? Eu falei, eu quero que você, hora que estiver à noite, você encosta num cantinho aqui na fundação, baixa a cabeça e fala, Deus, se o Deus que o Dimas disse hoje à tarde, se o Senhor existe, fala comigo, me dê um sinal, toca na minha vida, muda a história da minha vida, mexe comigo, eu provoco a tua fé. Ninguém é obrigado a ter fé não, irmãos, mas quando ela é provocada, não tem como não acreditar. Quando os milagres nos hospitais, os médicos que são ateus falam, olha, eu não entendo, mas a tua oração fez a pessoa levantar do que estava morto. A nossa fé tem que ser provocada. Eu tinha um funcionário que ele dizia assim, eu oro a Deus sempre para que Deus torça a vida dos meus irmãos, se precisar leva preso, para que lá o Senhor o toque. Não podemos ter dó da carne, irmão. O importante é a nossa alma, é o nosso espírito, é aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Então eu só espero naquele que eu confio, naquele que eu acredito. E por que paciência? Aqui já vamos falar, essa palavra, ela já é um pouco mais madura. Você tem um filho de 2, 3 aninhos, você fala uma vez com ele, ele brinca, não pode. Ele continua, vai lá e soca o dedinho de novo, não pode, porque ele não tem maturidade. Mas para nós que já temos um tempo na caminhada com o Senhor, nós temos maturidade para entender o tempo de Deus. A paciência é o tempo de Deus para conosco. E quando estamos na caminhada, é o tempo dele. Amém. Glória a Deus. Eu chamo uma vez, eu chamo 2 vezes, eu chamo 1000 vezes, mas é o tempo de Deus que aquela pessoa vem. É no tempo dele. Então eu tenho que ter a paciência. O que a paciência muda na minha salvação? Nada. A minha salvação foi dada gratuitamente pelo Senhor. Mas a paciência, ela me dá uma segurança, ela solidifica o caráter, a intimidade minha com Deus. Quando o pai fala com o filho já jovem ou adulto, querido, agora não, aguarda um pouco, o pai está arrumando dinheiro e vai acontecer logo. É a paciência do jovem. Ele não adianta espernear. Nós oramos aqui na frente pelas pessoas enfermas. Senhor, está nas tuas mãos. A vida do Nilson é do Senhor. As dificuldades dele é do Senhor. Eu oro ao Senhor e tenho paciência no tempo do Senhor. E as coisas vão acontecer no tempo de Deus. Somos mal acostumados em pregadores que falam, se não acontecer agora eu rasgo a Bíblia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É o tempo de Deus. O Senhor é Ele. Eu sou apenas um ex-condenado à morte. E pela misericórdia dEle, eu sou salvo. E hoje eu sirvo a Ele com paciência. É o que o salmista está dizendo. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Estão como montes de Sião, não se abalam. Louvado seja Deus. Permanecer, outra palavra forte. O que é permanecer? A igreja,
Hoje eu falei lá também, Jesus, ele é compromisso. Jesus não é um supermercado que você vem, cata o que você quer e vira as costas e vai embora. É compromisso com Deus. Eu falei para eles, eu tenho um compromisso com Deus e com vocês. Pastor Joel fala assim, o culto sem você não é um culto completo, porque a família precisa estar junta. Você pode acreditar que não, mas você faz falta do culto. O dia que você não vem, faz falta do culto. Alguns destacam mais, outros destacam menos. O dia que a Sônia não toca, faz falta no culto. O seu glória a Deus aí do fundo, faz falta no culto. A sua presença na mesa faz falta. Mas como assim? Você tem uma família com 6 filhos, 6 irmãos, pai, a mãe, a avó mora lá, a tia, na hora do almoço, todos estão juntos. Aí no semana seguinte, falta 2. Opa, peraí, a mesa está faltando alguém aqui. Então quando você não vem cultuar, você faz falta. O seu glória a Deus preenche a casa. Nós precisamos estar em união. Juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Então o permanecer não é ser turista de igreja. Permanecer é compromisso. Eu tenho um compromisso. Às vezes, hoje eu não estou muito legal, hoje eu nem vou cultuar. Mas no dia seguinte você pode estar ruim também e falar, eu tenho que trabalhar, velho. Senão meu patrão me desconta, eu perco o domingo, o sábado, e se vai ter um prêmio lá, e o prêmio, eu não vou nem receber o prêmio, porque eu tenho que trabalhar. Mas para o Senhor dos Senhores, não posso faltar. Então, prioridades ao Senhor. O que é Senhor? É dono de tudo. Então toda a prioridade é a Ele, somente a Ele. Esperei com paciência Essa palavra foi o motivo dessa ministração. Algumas traduções, esperei com paciência por, mas aqui é Bíblia King James, a CF, Eu esperei com paciência nele, não por ele, mas nele, no Senhor. Aqui o salmista estava em oração. Você só tem a paciência quando estamos em comunhão com Deus em oração. Você só recebe a notícia boa ou ruim, uma certa tranquilidade, quando você está no Senhor. Clima de oração, íntimo com o Senhor. Às vezes as pessoas falam assim, ora por mim. Ora, mas não fica melhor se você for lá e orar por você mesmo? Não fica melhor se você congregar? Quando eu congregava lá na Nazareno do Campos Elíseos, a minha vizinha sentava na porta, todo domingo. Ô Dimas, ora para mim. Todo domingo. Até um dia eu parei e falei, não vou orar para a senhora não. A senhora tem saúde, tem perna. A senhora prefere ficar no banco da praça do que ir orar? Eu não vou orar para a senhora não. A senhora vai lá, o caminho é aquele ali, ó. Eu te levo, vamos junto comigo. Nunca mais ela pediu. Mas irmãos, eu acho que não errei. Mostrar, Jesus falou, eu sou o caminho. O que é caminho? É um trajeto. Você tem que entrar no caminho e ir. Você ficar parado, você não entrou no caminho. Lá na fundação fala a mesma coisa para eles. Daqui uns dias nós não estaremos juntos mais. Você vai para a tua casa, a gente vai em outros módulos. E Jesus é que vai pesar no teu ouvido ali. Que voz você vai querer ouvir? Que até ontem você ouvia a voz do inimigo, que você achava que era amigo, te trouxe para cá. Estou te dando uma opção de você ouvir a voz do Senhor. Lá fora, quando a gente estiver longe de você, você que vai escolher qual opção que você quer.
E é assim que funciona. O no é viver em clima de adoração, em clima de intimidade, não somente nos dias de culto, mas ter a participação do Criador em toda a nossa vida. Ele se inclinou para mim. O que é inclinar? Inclinar é você estar colado com alguém e esse alguém encosta perto da tua boca para ouvir o teu clamor. Só inclina quem está próximo. Há muitos anos, quando eu comecei na igreja, eu tinha um problema sério, porque as pessoas falavam assim: vamos orar para que Deus venha até nós. Rapaz, eu vim com ele, mas vem para onde? Ele está comigo. Aí a pessoa ficava: ô Senhor, vem nesse lugar. Meu irmão, o Senhor já está aqui nesse lugar, Ele está aqui dentro. Ele está aqui dentro do meu coração. Ele se inclinou para mim. Aqui, veja bem, aqui estamos falando de um salmo antes do Messias, Davi. Ele se inclinou para mim, Davi. Hoje, a mesma palavra, o Senhor ouve porque está dentro de mim. É a mesma palavra, a mesma conotação. No passado se inclinou, hoje está dentro. As coisas se estreitaram. Deus se tornou mais íntimo, próximo, dentro de cada um de nós. Sofonias 3,17 diz assim: o Senhor, o teu Deus, está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-se-á no teu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Ele vai regozijar em você, não é com você, em você. A graça está dentro de cada um, está dentro de nós. Se tiver 1000 pessoas reunidas, ou numa rodoviária, vamos falar que está numa rodoviária lotada, e você, cabeça baixa, glorificando a Deus, o outro ouvindo uma música, o outro fazendo uma coisa ou outra, e de repente Deus te dá um presente, um momento de graça, você vai rir sozinho, porque Ele está em ti, Ele em você. Caiu 1000 de um lado, 2000 do outro, está em você. Eu permaneço de pé em mim, diz a palavra. Não existe um mediador, não existe aquele que faz uma intercessão por mim. Eu não preciso disso, porque o Senhor está em mim. Eu falo direto com o Senhor. Sou pecador? Sim, mas a ressurreição me colocou neste nível de falar direto com Deus. A última ministração, inclusive é o que eu falo sempre: ouça as ministrações, entra no grupo da igreja. Eu faço um desafio para vocês, um desafio. Essa ministração até a noite, se Deus abençoar, vai estar no grupo da igreja. Pega a ministração e ouve ela 3 vezes, 4 vezes. Na quarta, você vai falar: nossa, mas eu estou vendo coisa que eu não vi na primeira, não vi na segunda, não vi na terceira. E às vezes a gente ouve 4, 5, 6, e Deus vai falando com você, todas elas, porque Ele está dentro de nós, nos revelando os mistérios dEle. Ouviu o meu clamor. Deus ouve. Às vezes estamos numa situação tão difícil, passando por um perrengue tão ruim. Mas será que Deus está sabendo o que está acontecendo comigo? Só eu sinto essa dor. Será que Deus sabe? Sabe. Ele sabe o que você sente, sabe o que eu sinto, sabe o que eu penso. A nossa carne nos dá golpes, pensamos coisa ruim, desejamos coisa ruim. É normal? Não é normal, mas é possível. E como que faz para mudar isso? Senhor, em tuas mãos entrego a minha fraqueza. Eu não tenho força nenhuma.
Nós não temos força de resistir a nada. A nada. Aquele que era um ex-viciado, um ex-drogado, ele só vai ter força de resistir à droga, à bebida, se Deus estiver nele. Pelas forças dele não consegue. Não consigo, falo para os meus funcionários, deu vontade de beber, dobra o joelho, abaixa a cabeça, Senhor, o Senhor é a minha força. Para quê? Por que esse versículo existe? Para eu suportar as minhas fraquezas, para me passar por elas. Ele é a minha força. E essa eu salvo, meu Deus. Meu nome está no livro da vida, não por mérito, mas eu preciso da força do Senhor para me vencer os obstáculos da caminhada de fé, rumo ao Senhor. Eu preciso disso. Clamor. É uma palavra forte. O clamor é quando eu não aguento mais, quando eu estou quase à beira do desespero, quando forças humanas não resolvem, quando o homem não consegue resolver, eu clamo. É um pedido de socorro. Para quem que eu peço pedido de socorro? A filha deu um B.O., ela vai sozinha nas festas, dá um B.O. na festa, ela fala o quê? Vou ligar para a mamãe, vou ligar para o papai. É assim que funciona. A criança está brincando, correndo lá fora, cai, bate a cabeça lá, começa a chorar, quero minha mãe. É um pedido de socorro? E assim é com nós, assim é a nossa vida. Nós precisamos do socorro do Senhor. O Senhor é a minha força, o Senhor me socorre, o Senhor vem ao meu auxílio. Falei para os meninos lá, aqui dentro da Fundação Casa, não adianta você chorar, chamar tua mãe, chamar teu pai, chamar o juiz, chamar o advogado. O único que vai te ouvir aqui dentro chama-se Senhor Jesus Cristo. O único que vai te ouvir no teu quarto, Senhor Jesus Cristo. Pai, eu tenho um filho que está desviado, meu marido está desviado. Quem vai te ouvir? Quem vai te socorrer? Senhor Jesus Cristo. A Ele, só a Ele, todo pedido a Ele. Não tem mediador. Ele que inclina a cabeça para mim, Ele que está dentro do meu coração. Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Verso 2: também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Verso 3: pôs em minha boca um cântico novo. Louvado seja Deus. Me tirou de uma cova de destruição. Eu estava certo, eu estava predestinado, eu estava caminhando para morte. Cova é morte, sepultura. Mas o Senhor me tirou da sepultura, do caminho da sepultura. Ah, mas eu amo tanto a minha esposa, eu amo tanto meus filhos, então ore para que Deus tire eles também do caminho da sepultura. Diga: Deus, eu estou perdendo a minha família, não quero perder a minha família, Senhor, toca neles, tira do caminho da sepultura, da morte. Lá na fundação, eu estou falando porque eu preguei isso, muita coisa lá hoje. Vai ter uma parede assim, eu falei para ele assim: do lado de lá, eu não sei o que eu vou encontrar quando eu morrer. Eu não sei. Você sabe? Não sei. Mas agora eu sei. É Jesus, vai estar me esperando, porque eu estou nele. E eu quero que você atravesse no caminho da morte, encontre Jesus, não encontre o inimigo. O caminho da sepultura, só o Senhor nos livra dele. Pôs os meus pés na rocha. Qual que é a rocha hoje? É Jesus, é a pedra angular. É Jesus, é a rocha. Não tem outro. Não existe outro. Firmou os meus pés.
A cada dia que eu saio do lamaçal, eu tenho que andar em pedra mais firme, em rocha, que é Jesus. Toda vez que eu olho para trás, eu afundo, mas quando eu olho para Jesus, eu saio do lamaçal da morte. Um cântico novo. O que cântico novo significa? Mudança de hábito. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O que adianta eu frequentar os cultos, eu estar nos cultos, mas eu ouvir os mesmos pagodes e os mesmos funks, e frequentar os mesmos lugares, e andar com as mesmas pessoas? Qual é a identidade que eu tenho? A de domingo ou é a de segunda-feira? Qual a minha identidade? Então o Senhor mudou o meu o hino que sai da minha boca mudou, as palavras da minha boca mudaram. Pôs em minha boca um cântico novo, louvado seja Deus. Esta intimidade narrada pelo salmista se estreitou. Já temos um tempinho aí na segunda parte. Quando o Verbo se fez carne, quando Deus deixou o seu trono em graça, se propôs a morrer por mim e por cada um de nós, andando como homem, Ele falou algumas palavras que eu quero mencionar aqui, de tantas que foram ditas. Jesus nos alertou sobre um falso Senhor, que pela dureza de coração dos homens receberia crédito em seu lugar. Eu receberia aqui, pode até dizer que recebe crédito em seu lugar. O principal objetivo de Satanás, que quer dizer opositor, é destruir a criação divina, principalmente a humanidade. Seu objetivo é afastar as pessoas de Deus, levando à desobediência e à morte. Mateus 6, 24. E disse Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Irmãos, eu tenho vários anos de igreja, assim, mais de 30 anos. Eu sempre ouvi que Mamon é o Deus do dinheiro. Está na Bíblia. Mas quando o Espírito Santo me deu esse texto e abriu meus olhos, eu vi que vai muito mais além do que dinheiro. O dinheiro é o de menos. Dinheiro é o mínimo. O mamão rouba muito mais do que dinheiro. Tem uma frase hoje que fala assim, que tempo é dinheiro. Mamão rouba o seu tempo. Essa alegria que eu sinto não tem preço. O mamão rouba a alegria que não tem preço. Ele põe preço na alegria. Quando o Senhor fala ninguém, uma palavra dura, mas ninguém, irmãos, é ninguém. Tinha alguém na festa? Ninguém. A salão estava fechado porque não tinha ninguém. Ninguém é ninguém. Então nenhuma pessoa, nenhum ser vivente pode servir a dois senhores. Aprendemos que mamão se refere a riquezas materiais, a busca gananciosa por riquezas, idolatria, dinheiro, que quando o homem prioriza a riqueza, mas o servir vai além do dinheiro. Servir é o que é servir? É estar disponível. Você vai num restaurante, o garçom vem te servir. Você levanta a mão, ele sai do onde ele está, ele vem até você. Pois não? Passa um pouquinho, você levanta o dedo. Pois não? Servir é estar disponível.
E eu pergunto para mim e para você: estamos servindo a Deus, mais a Deus ou mais ao mundo? O tempo que eu tenho servido tem sido mais para Deus ou mais para o mundo? Eu tenho estado disponível mentalmente, espiritualmente, fisicamente, mais a Deus ou mais ao mundo? Ah, mas eu tenho que trabalhar. Não tem problema, eu também trabalho. Todos nós trabalhamos. Mas quando o Senhor, eu tenho que estar disponível. Eu tenho que estar sensível à voz de Deus. O garçom lá no restaurante que você está, ele só vai estar disponível e atento quando ele está observando você. Você está comendo, ele está lá cuidando das coisas dele, mas ele está com a cabeça olhando para você. Eu tenho que os grandes restaurantes, cada garçom tem meia dúzia de mesa no máximo, porque ele tem que estar disponível para aqueles clientes. Então nós temos que estar disponíveis para Deus. A qualquer momento surge uma oportunidade. Sensível a Deus é oportunidade. Por exemplo, você está lá, vamos usar o meu exemplo da firma. Qualquer cliente que chega, a primeira oportunidade que eu tenho é perguntar se ele é cristão. E se ele não é, eu falo uma palavra de Deus para ele. E se for possível, eu pego o telefone dele e mando uma ministração para ele, mando uma mensagem de bom dia, que Deus te abençoe, te guarda, te protege. Eu inflamo, eu cutuco a fé dele. Hoje na Fundação Casa, uma agente, ela estava com a gente lá, nós não conhecíamos ela, eu perguntei para ela: você é cristã? Ela falou: não. Você vai para uma igreja? Não. Você mora onde? Mora em tal lugar. Eu falei: puxa vida, vai visitar a gente na igreja. Eu falei: qual que é o endereço? Me dá o telefone seu que eu vou te mandar agora. Já mandei uma pregação para ela, já mandei o endereço da igreja. Ela disse: semana que vem vai estar aqui. Então a gente fica alerta. O garçom está alerta. Primeiro sinal: estamos aqui com o Senhor para você. O povo está doente, carente, irmãos. Você passa na rua, vê alguém chorando num canto ou numa empresa, você percebe, chega até a pessoa: posso orar por você? Não me interessa o que está acontecendo, irmão. Eu posso orar por você? Hoje eu falei com uma cliente ontem. Ela falou: eu não tenho fé, eu não acredito. Eu falei: mas eu posso orar pela senhora? Ela está com câncer. Eu posso orar pela senhora? Pode orar por mim. Diga, vou orar pela senhora. A minha parte, a nossa parte, eis-me aqui, Senhor. Eu preciso fazer. Servir é dedicar, é se envolver, é ficar à disposição, é dar prioridade. Tudo que envolve o homem em priorizar o Criador, valorizar o material mais do que o espiritual. Às vezes nós valorizamos mais o físico do que o espiritual. Às vezes as pessoas não precisam saber que a gente está orando por elas, irmão. Ninguém precisa saber. Você pode orar pela tua família, orar por alguém que não se dá bem com você, ela nem precisa ficar sabendo. Deus age pela tua oração. Deus age por isso. Estamos terminando já. 2 senhores. Senhor Criador, já está já o que adoramos, somos testemunha do seu amor, vivemos libertos por sua graça e misericórdia. Abrimos mão de coisas da carne para servi-lo, reconhecemos que somos pecadores e dependemos da sua misericórdia. Mamon, opositor, rouba a fé dos fracos. Rouba a fé dos fracos. Distrai os sonhadores. Apresenta presentes carnais que levam o homem a distanciar do Criador. Promove estados que geram depressão e morte. É aquela visita às vezes que chega na tua casa nos dias de culto, no momento de culto, oportunidades na hora do culto, na hora que você vai orar em casa, tudo para tirar você da presença do Senhor. Odiar e amar.
Enquanto Deus é amor, mamão é a competição, é o ódio. Dedicar, prazer em estar presente, prazer em servir. Puxa, mas hoje tem culto domingo, misericórdia. Ô, irmão, nossa, eu vou dizimar, eu estou enrolado, mas vou dizimar. Para Deus é primícia, irmão, é o seu melhor. Ele deu o seu melhor por nós. É o nosso melhor, é o nosso melhor. Eu gosto de ir no culto de manhã para ficar livre à noite para assistir o Fantástico. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Desprezar, aqui uma palavra-chave, palavra que dói profundamente. Ninguém gosta de ser desprezado. Alguém gosta de ser desprezado aqui? Ninguém. Imagina aquele que morreu por nós. O que é desprezar? Só vou fazer um breve comentário aqui. Imagina para quem morreu em seu lugar. Pessoas que se dizem cristãs e não têm um diálogo com Deus. É desprezo. É desprezo. Eu sou cristão, mas a minha filha ficou doente. Vamos para o hospital rápido. Peraí. Você é cristão? Dobra o joelho primeiro. Ora, você pode ir para o hospital depois, não tem problema. Mas prioriza o Senhor. Pai, está acontecendo uma situação aqui, eu priorizo o Senhor. Se quiser que eu vou no hospital, eu vou. E lá o Senhor vai me usar, eu tenho certeza, mas eu dou prioridade ao Senhor. Vou fazer uma viagem? Dobra o joelho. Senhor, eu vou fazer uma viagem. Eu vou dar prioridade ao Senhor. Eu posso fazer? O Senhor vai abençoar a minha viagem? Vai ser bênção na minha vida? Eu vou sentir paz com isso? Prioriza. Priorizar a Deus. Não lê sua palavra, isso é desprezo. Quem não lê a Bíblia despreza o Senhor, porque é a carta de amor de Deus para mim e para você. É aquilo que Deus se revela. Eu não leio a Bíblia, eu só escuto a palavra quando eu estou no culto. É desprezo. Não sabe o preço que foi pago na cruz por amor da sua vida. Ele não tem noção do preço. Não prioriza a adoração, não prioriza os irmãos, não prioriza a família, a congregação. Tudo isso é desprezo ao Senhor. E o último texto nós vamos ler em Marcos 12, 29. Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não tem mamão. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, é aquele a quem nós devemos prestar culto. E amarás, pois, esse Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Quero fazer um comentário antes de eu fechar aqui. Cada um fala o que quer falar, não tem nem problema com isso, mas a nossa palavra tem força. Tem pessoas que falam: meu filho é meu tudo, meu filho é a razão de eu viver, meu marido é tudo para mim. Cuidado, o tudo é do Senhor, a prioridade é do Senhor. Você pode dizer: o meu filho, depois de Deus, ele é a prioridade, mas a prioridade da minha vida é o Senhor dos Senhores. Chama-se Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai querido, obrigado pela tua palavra. Tua palavra nos conforta, a tua palavra revela a tua vontade, a tua palavra nos alimenta, a tua palavra nos incentiva, a tua palavra traça o nosso caminho. Oh Deus, somos tão miseráveis sem o Senhor. Sê conosco, abençoa cada um de nós, a nossa família, nos dê discernimento em palavras,
para podermos orar e clamar ao Senhor e caminhar como o Senhor. Eu te agradeço pela oportunidade no nome santo de Jesus. Amém? E graças a Deus. Vamos colocar de pé?